Sabemos que é apenas no século XIX que em Espanha surgem as tunas, inicialmente com a designação de estudiantinas. Em Portugal, o processo é muito similar, chegando pouco depois, numa época social, económica e politicamente conturbada. Com efeito, o século XIX português é marcado pelas invasões napoleónicas, a independência do Brasil, a Guerra Civil, vários golpes de Estado e levantamentos e a questão do ultimato inglês, que marca o início do fim do regime monárquico, o qual culmina a 5 de outubro de 1910. Pelo meio, a chegada do telégrafo elétrico, a inauguração da primeira linha de comboio, a abolição da escravatura, a aprovação do primeiro Código Civil e o fim da pena de morte por crimes civis, entre outros, comprovam que também houve progressos e conquistas civilizacionais importantes. Uma coisa é certa, o chavão que afirma que Portugal é um país de brandos costumes não passa disso. Fomos sempre um país com convulsões sociais, conflitos e guerras. É nesse século XIX, portanto, que chega a moda das estudantinas, importada de Espanha, cuja expressão encontramos nas nossas festas e celebrações diversas. Uma designação que em Portugal, em muitos casos, vem substituir as rudimentares charangas. Em Portugal, é sobretudo na celebração do Carnaval, a par das festas do calendário agrícola, festas em honra do santo patrono da localidade, alguma inauguração ou visita de personalidades, que esses grupos se exprimem. Poderemos, aliás, dizer que é sobretudo no Carnaval, embora também no 1º de dezembro para os grupos escolares e nas festas locais, que se tornam mais visíveis. O Carnaval, obviamente, é a festividade mais importante. O Carnaval é a época onde se toleram comportamentos que são inaceitáveis o resto do ano, a lembrar um pouco o filme A Purga, e no qual a inversão de papéis permite uma liberdade de expressão que os códigos de conduta e a própria lei limitam. Carnaval é tempo de crítica social, crítica ao adultério, crítica à vida privada e profissional, às características físicas de alguém de quem não se gosta, crítica a personalidades, nomeadamente políticas, mas também de um velho costume bem português denominado de pulhas de intrudo. Pulhas essas que consistiam em alguém, à noite, de forma anónima, no cimo de uma elevação próxima da povoação, sobretudo em ambiente rural, denunciar, por exemplo, o roubo da caixa de esmolas da igreja, o padre que dorme com a mulher alheia, de fulano que deve a cicrano, ou imitando, por exemplo, as nossas atuais revistas cor-de-rosa e dando conta dos namoricos que ocorriam na localidade. Mas Carnaval é sinónimo de desfiles, e há desfiles sobretudo em ambiente mais urbano ou em aldeias de maior dimensão, onde podemos assistir ao lançamento de folhetos com crítica social e política, acusações anónimas ou até mesmo declarações de amor. Desfiles esses acompanhados com grupos de bombos ou outros quaisquer utensílios que fizessem barulho, a par de cornetas e instrumentos diversos que servem para animar e convocar as pessoas a ver ou a participar nas procissões carnavalescas. Icónicas do Carnaval são as máscaras, pois estas oferecem proteção e anonimato, sobretudo aos de condição social elevada, permitindo transgredir o código de conduta. Mas Carnaval é também sinónimo durante muito tempo de violência, e daí as chamadas guerras de intrudo, mais tarde transformadas em batalhas de flores mais inócuas. Essas guerras de intrudo consistiam em tirar coisas sujas para cima uns dos outros. Os ricos faziam-no entre si em casa ou com os criados, os pobres estes fazem-no na rua. Paulatinamente democratiza-se o espaço, acentuando os conflitos entre classes e o sentimento de que é preciso pôr pobre aos excessos. Carnaval é também sinónimo de liberdade feminina, mesmo que temporária. O uso de máscaras e disfarces, bem como dos folhetos, permite uma emancipação temporária da mulher que pode exercer livremente a sua libido, sentimentos e desejos. Nos bailes de máscara da alta sociedade, por exemplo, a linguagem do leque é essencial. Referir ainda que máscaras ajudam quer a esconder o que seria considerado indigno, quer a manter anónimos os que se aproveitam para cometer infrações ou mesmo crimes. Essa será uma das razões que levam à necessidade de civilizar os costumes carnavalescos, substituindo-os por expressões festivas, social e moralmente aceitáveis. O Carnaval é também, num primeiro momento, a mistura de classes, embora essa mistura não seja desejada. Cada classe tem os seus espaços para festejar o Carnaval. A casa é o espaço dos abastados e a rua o espaço dos pobres. Mas com a ascensão da burguesia, essa fronteira esbate-se. Com o passar do tempo, o Carnaval das ruas civiliza-se e o aspecto espontâneo, caótico, passa a ser mais organizado. Organizam-se desfiles alegóricos mais disciplinados, como os do Rei Momo, que em Portugal e em muitos locais vão tomando nomes diversos: o corso, o desfile ou até mesmo a cavalhada. Esses festejos são limitados pelos governadores civis que autorizam ou não a atividade de rua conforme a população se vai mostrando mais ou menos violenta e civilizada. Quanto aos modelos do Carnaval civilizado, nós podemos dizer que a alta sociedade foi quem procurou mais civilizar o Carnaval. Com efeito, havia a sensação de que Portugal tinha de adotar modelos de civilização europeia e não continuar como um país considerado atrasado nos costumes.
Os jornais são uma das formas de difundir essas ideias progressistas e civilizacionais, embora esquecendo que 90% da população é iletrada. Daí a importância da Igreja, que usa a sua influência junto do povo para fazer a pedagogia do civismo. Porque falamos, ora de estudantinas, ora de tunas, convirá porventura esclarecer algumas coisas. Com efeito, tem corrido muita tinta sobre a questão do termo tuna e o entendimento que, ironiamente, muitos lhe emprestam ao procurar que significados passados sirvam conceitos atuais, esquecendo que é preciso ler as coisas à luz do momento em que as mesmas ocorrem. Não basta, pois, pegar num dicionário e extrair ad hoc o que lá vem plasmado, pois os dicionários obedecem a critérios de frequência, de utilização e de espaço, despidos, sobretudo neste caso, de qualquer contexto ou estudo social e histórico. O erro de muitos foi procurar tunas numa época em que não existiam, crendo que o facto do termo aparecer em épocas mais remotas significava que estas existiam como grupos musicais, tais quais hoje os conhecemos e concebemos. Nada mais errado. O facto é que o termo tuna designava não um grupo musical, mas o ato de sobreviver à custa de esmolas. O correr lá tuna, o andar à cata de esmolas. E a música nem sequer era o expediente mais usado. Além disso, era uma atividade sobretudo individual. O próprio termo tuno foi durante anos colado à figura estudantil, quando na verdade eram adjetivados de tuno todo e qualquer pedinte mais esperto que, através do engano, conseguia sacar dinheiro a outro. Ser tuno e correr à tuna não era exclusivo dos estudantes, embora o estudante pobre, ou que se fazia pobre, acabasse por granjear mais notoriedade face ao prestígio e estatuto próprio, proporcionado pelo foro académico, que gozava junto das demais classes pobres. Aliás, encontramos abundantemente nos dicionários o termo tunante ou tuno como aquele que engana, que preguiça, que é vagabundo, que tem vida suspeita, ou ainda para caracterizar a mulher de má vida ou pessoa de mau caráter, uma noção muito usada na região norte de Portugal e Galiza. Portanto, o que temos num primeiro momento, e parafraseando o Eduardo Coelho, são tunos sem tuna, para mais tarde termos tunas sem tunos. Quem quer encontrar tunas anteriores ao século XX, encontra-as com a designação de estudiantinas. E só efetivamente em finais do século XIX, de 1870 em diante sensivelmente, é que surge o termo tuna para designar as estudantinas e como sinónimo de grupo musical definido pela sua tipologia instrumental. Até finais do século XIX é, portanto, o termo estudantina que impera, pois tudo começa aí. Daí ser natural que em Espanha esses grupos cheguem a usar ambas as designações, estudantina tuna da Faculdade X ou tuna estudantina da Universidade tal, sendo preciso esperar pelas primeiras décadas do século XX, em Espanha, para que o termo tuna valha por ele mesmo. Já em Portugal, a transição da estudantina para tuna é mais rápida, sobretudo por moda, sendo que nos inícios do século XX já não se encontram grupos com a designação estudantina. A diferenciação dos grupos escolares dos grupos civis passou a fazer-se adendando o termo académica ou equiparado, algo que também sucedeu em Espanha. Depois deste parênteses, voltamos à narrativa para conhecer um pouco daquilo que são as nossas estudantinas tunas de antanho. Por exemplo, na região de Aveiro, temos notícia da existência de estudantinas logo em inícios do século XIX. São dados que apresentamos com reservas, pois temos em crer que esses testemunhos orais indiretos, provindos de antigos elementos das tunas de finais do século XIX, terão utilizado uma nomenclatura do seu tempo para designar grupos que ainda não teriam essa designação. Tratar-se-iam de charangas carnavalescas, em nosso entender. Sendo improvável já ter a designação estudantina, não descartamos essa remota possibilidade, dado que a investigação em Portugal se tem confrontado com uma enorme dificuldade de acesso a periódicos e outras fontes similares anteriores a 1870. Seja como for, é bem cedo que a noção de estudantina como grupo musical carnavalesco chega a Portugal. Olhem, já por volta da época de 1850, há constância de estudantinas espanholas no Porto e em Lisboa. Grosso modo, poderemos dizer que, documentalmente, pelo menos, há registro de estudantinas em Portugal desde a década de 1870, como sucedeu em Paços de Brandão, ou na região de Aveiro, ou em Braga, ou em Beja, Olhão, ou mesmo na Ilha da Madeira. É nessa década de 1870 que se estreia em Portugal a famosa estudantina espanhola Fígaro, a qual, durante cerca de 2 meses, dá concertos quase diários em Lisboa, e chegando a deslocar-se a Coimbra, a Porto e a Braga. Sabemos que o seu impacto em Portugal não foi aquele que acabaria por ter quando, seguindo depois para Paris, Londres e dando quase a volta ao mundo, se torna um fenómeno de popularidade e agente polinizador deste tipo de formações musicais. Ainda assim, não deixamos de registar a formação de alguns grupos que a imitam no nome, como sucedeu em Lisboa e na Figueira da Foz. Fundam-se por essa altura diversas outras estudantinas, e algumas delas com a designação de trupe.
Na década seguinte, de 1880, continuam a aparecer estudantinas, embora a quase totalidade sejam grupos efêmeros e sazonais, como ocorria, aliás, em Espanha, e que se desfaziam depois de cumprido o propósito, uma arruada, uma serenata ou para animar alguma festa. É nessa altura que aparecem os primeiros indícios em Coimbra de grupos compostos de estudantes. Um pormenor curioso é o da formação de uma estudantina de imigrantes espanhóis em Torres Vedras em 1886, certamente criada para os hoje famosos festejos carnavalescos daquela localidade. O fenómeno das estudantinas e tunas em Portugal, tal como em Espanha, é um fenómeno que nasce, portanto, no seio estritamente popular e só mais tarde se estendendo ao contingente estudantil, que acabará, obviamente, por lhe conferir um maior estatuto, sobretudo na Península Ibérica, e uma maior notoriedade. Poderemos, com margem mínima de erro, afirmar que a partir de finais da década de 1880 se dá o primeiro boom de tunas em Portugal. Um processo que, embora não se esgotando nas formações escolares, tem nelas uma maior exposição e reconhecimento públicos. Esse boom é sobretudo impulsionado pela visita de tunas escolares espanholas, como a Tuna de Compostela, que em 1888 e mais tarde 90 e 95 corre as principais urbes do país e faz um enorme sucesso, ou das tunas de Salamanca, Madrid, Sevilha ou até mesmo Zamora, as quais também são alvo de enorme atenção mediática e muito agradam ao público lusitano. Visitas essas que eram autênticas embaixadas de fraternidade académica, com as comitivas a ultrapassarem não poucas vezes a centena de pessoas, entre o grupo da Tuna, o grupo dramático ou outro grupo associado. Esse boom traduz-se na formação de estudantinas tunas um pouco por todo o país continental e ilhas, e embora não seja um fenómeno estritamente escolar, há uma forte e preponderante presença de grupos académicos nessa primeira fase do dito boom. Da famosa estudantina de Coimbra, passando por Viseu, Porto, Guimarães ou Funchal, grande parte destes grupos alicerçam o que poderemos considerar como o início do processo de institucionalização da tuna em Portugal, passando de grupos efêmeros e sazonais a grupos mais estáveis e constantes no tempo. Recordar ainda que, embora seja sobretudo um fenómeno composto por homens, a presença feminina já se registava a miúdo. A partir da década de 1890, o número de grupos cresce exponencialmente, num processo que se repetirá com muitas semelhanças um século mais tarde com as nossas tunas académicas da década de 1980 e 90. Só que nesta fase e posterior, com o número de agrupamentos civis a totalizarem mais de 2/3 dos grupos que se formam, uma tendência que só em finais do século seguinte se inverterá drasticamente a favor das tunas académicas universitárias. As sucessivas e periódicas visitas de tunas académicas do país vizinho, de Compostela, Valladolid, Valência, Córdoba ou Madrid, vão ajudando a consolidar o fenómeno, sobretudo no meio escolar, sendo que no início do século XX, o crescimento de tunas académicas, sobretudo no meio liceal, registra o seu apogeu. Um boom cujo limite poderemos fixar sensivelmente até 1916, ano em que historicamente Portugal entra em força na Primeira Guerra Mundial com a formação do Corpo Expedicionário Português. Com efeito, depois disso, há como que uma redução ligeira da expressão tunaril, fruto da referida guerra, das suas consequências imediatas no cotidiano nacional e das que posteriormente se farão ainda sentir algum tempo, sobretudo a questão da fome, sem esquecer, obviamente, o flagelo que foi a pandemia de gripe, a qual, até finais de 1919, não permitiu grandes motivos para festejos. Mas se referimos às visitas periódicas de tunas espanholas a Portugal, não se julgue que não houve reciprocidade. Com efeito, também as nossas tunas, muitas vezes para retribuir essas visitas de tunas escolares espanholas, se deslocaram ao país vizinho. Foram sobretudo as tunas de natureza estudantil que o fizeram, já que dispunham de mais meios e prestígio para tal, para lá do facto de haver a afinidade académica que a outros grupos faltaria. Entre 1890 e 1913 registram-se por parte das nossas tunas 33 deslocações à Espanha. Depois segue-se um interregno de visitas de lá para cá e vice-versa, e que coincidiu com a Grande Guerra e os anos imediatamente a seguir, sendo preciso esperar por 1923, sensivelmente, para o reatar das deslocações, embora as mesmas ocorram de forma cada vez mais espaçadas e em franca redução. Vários motivos de ordem social, política, económica e cultural explicarão isso, mas aqui não o trataremos para não alongar. Certamente que depois de ouvir falar de tunas escolares e tunas civis, alguns terão ficado curiosos em perceber melhor o porquê do uso dessa nomenclatura para as diferenciar e entender mais detalhadamente o que isso implica na categorização das muitas expressões tunaris que nelas cabem. Bem,
Sem descurar, mas complementando a proposta que Salva Castelo Branco apresenta sobre tunas na sua Enciclopédia da Música em Portugal, onde as arruma em 3 categorias, tunas tradicionais, tunas orquestra e tunas académicas, dizer que as evidências encontradas até agora permitem justificar essa tal opção pela divisão em 2 grandes grupos, o das tunas civis e o das tunas académicas. Bem, não deverá oferecer grande dúvida a questão das tunas académicas, ou seja, tunas escolares, as quais historicamente vamos encontrar em colégios, em seminários, em liceus e em escolas superiores. São, portanto, tunas ligadas a instituições de ensino, compostas por estudantes conforme o grau de ensino frequentado, e cuja diferenciação estética em relação à civis se faz normalmente pelo uso do traje nacional, vulgo capa e batina. O que poderá ser novidade é perceber que as tunas civis ou populares se agrupavam de forma algo distinta. Com efeito, um primeiro subgrupo poderia ser simplesmente apelidado, e isto à falta de uma qualquer ligação formal a uma associação ou classe trabalhadora, de tuna popular, propriamente dita, e que a musicóloga anteriormente referida classifica de tuna tradicional. São tunas que vamos encontrar em contextos mais informais, sobretudo no meio rural. Depois temos tunas que, sendo em tudo similares às populares, nascem ou se agregam a associações culturais locais, os ateneus, os clubes, os orfeões, os grêmios. Associações essas onde se desenvolvem outras atividades com as quais muitas vezes a tuna colabora, como é o caso do grupo cénico. Um exemplo icónico deste tipo de tuna é, aliás, composto por mulheres. É o da grande tuna feminina dirigida por Alfredo Mantua e que estava ligada, lá está, à Academia Musical de Amadoras de Lisboa. Uma nota de curiosidade para o facto de algumas coletividades esportivas terem tido a sua própria tuna, como sucedeu em Faro. Isto também sem esquecer, uma outra nota curiosa, que houve tunas que acabaram por se transformar em grupos desportivos, já que ao se fundarem como coletividade, com o tempo desenvolveram outras valências que tomaram o lugar do grupo musical. Olha, é o caso da Tuna Operária de Sintra ainda existente, ou, no Brasil, a ainda existente Tuna Luso. Outro modo de organização da tuna civil é que se forma em torno da afinidade laboral, ou seja, tunas formadas por membros com a mesma profissão, daí as tunas de caixeiros, de operários, de alfaiates, de ferroviários, de jornalistas, etc. Algo que também sucede em muitas estudiantinas por essa Europa fora nessa altura. As mais famigeradas em Portugal são a Tuna Orquestra União dos Empregados de Comércio do Porto e a Tuna Comercial de Lisboa, esta última, fundada em 1908, que esteve ativa até à década de 1960, ainda sobrevivendo em Lisboa um grande prédio que lhe serviu de sede na Rua da Glória, ainda com o nome da Tuna no seu topo. Uma nota de rodapé para a Tuna de Costureiras de Lisboa, feminina, portanto, bem como para a Tuna de Alfaiates do Corpo Expedicionário Português durante a Grande Guerra. Menos numerosas, mas ainda assim existentes, sobretudo no virar do século XIX para o XX, são as tunas que desenvolvem a sua atividade visando o lado comercial, ou seja, são de certa forma profissionais, já que se formam com um grupo restrito, este sim de músicos, com vista a darem-se em concerto pelo país e estrangeiro e fazerem dessa atividade, pelo menos enquanto o grupo existe, o seu sustento. Grupos que, em boa verdade, nascem do paradigma disseminado pela Estudantina Fígaro, que era um agrupamento totalmente profissional. Portanto, os grupos desta natureza encontramos-los pelo mundo fora nessa época. E em Portugal daríamos destaque à Trupe Gounod, à Freitas Gasulo ou ainda à Trupe Martins da Mota, com sucessos também obtidos no estrangeiro. Finalmente, um dado que as investigações mais recentes trouxeram à tona foi o das tunas formadas em torno de coletividades de ativismo religioso ou político. Sobretudo em vésperas da implantação da República e com o exponencial crescimento de centros republicanos um pouco por todo o país, essas coletividades políticas tornam-se centros culturais e de instrução, organizando grandes comícios, palestras, festas diversas, a par da criação de classes de ensino, isto com o intuito de cumprir o propósito progressista republicano. Ora, uma das formas de animar muitas destas iniciativas era a criação da própria Tuna. De todas estas, destacaremos a Tuna da Liga das Mulheres Republicanas Portuguesas, a comprovar que, mesmo em menor número, as tunas femininas existiam tão legitimamente como as demais. Por outro lado, e face ao crescente anticlericalismo republicano, são fundados muitos centros católicos. E também eles, pelas mesmíssimas razões, fundam a sua tuna. Num tempo em que muitas das manifestações, tanto políticas como religiosas, se faziam na rua, poder contar com uma tuna dava obviamente mais visibilidade a essas expressões públicas. Bem, mas falar de tuna portuguesa é necessariamente falar também da sua diáspora pelo mundo. Sendo Portugal um dos grandes impérios coloniais que existiu, era natural que também as estudantinas tunas chegassem aos 4 cantos da diáspora lusófona, fosse em grande parte dos casos por influência direta da imigração e notícias da metrópole, dada pelos periódicos, fosse por outro lado pela influência de notícias ou mesmo de visitas de algum grupo que não português. Seja como for,
Dizer e de forma muito sucinta que encontramos estudantinas, tunas, em todas ou quase todas as, nessa época, denominadas províncias ultramarinas portuguesas, e isto desde o século XIX. Assim, vamos encontrar grupos em Goa, na Índia, em Macau, na China, no continente africano, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, bem como no seio de coletividades de imigrantes portugueses, como é o caso dos Estados Unidos da América. Para final de passeio pela lusofonia, guardamos o Brasil, que já não era parte do Império Português desde 1825. Fruto da ligação umbilical com Portugal e da forte presença da imigração portuguesa, mas também por influência e sucesso da estudantina Fígaro, que visitou o país em 1885 e 1888, além, certamente, da influência do fenómeno nos países vizinhos, por via hispânica, o Brasil registra um considerável número de grupos formados logo a partir da década de 1870, portanto, ainda antes da passagem da Fígaro. Também aqui temos estudantinas ou tunas para todos os gostos, fossem masculinas, femininas ou mistas, de classes operárias ou de natureza escolar, no interior como no litoral. Bem, há não apenas uma grande diversidade, como uma enorme vitalidade deste tipo de agrupamentos até à década de 1920. Contudo, e dada a grandeza geográfica em causa, quantificar mesmo que aproximadamente o número e impacto destes grupos é algo difícil. Só mesmo com estudos mais profundos, feitos localmente, poderemos um dia, quem sabe, ter noção de tal, bem como perceber por que razão, ao que tudo indica, o fenómeno parece desaparecer a partir da década de 1930. Uma nota ainda tão curiosa como inesperada, e isto para a existência de tunas saídas da imigração portuguesa residente na Guiana Britânica. Por vezes, de facto, encontramos tunas onde nunca esperávamos encontrá-las. Daí a enorme riqueza que a própria diáspora nos transmite. O fenómeno das estudantinas tunas, como temos vindo a ver, tem uma riquíssima história de mais de século e meio, constituindo-se, dentro do grande movimento orfeónico mundial iniciado em França no virar do século XVIII para o XIX, como uma das mais importantes formas de democratização da música. Lamentavelmente, tal foi omitido pela maioria dos musicólogos e académicos que só agora começam a redescobrir, ainda que timidamente, o património que este tipo de agrupamentos representa e a sua importância social e cultural. No que respeita à tuna portuguesa, os aspectos que resumidamente a caracterizam em termos históricos e sociais até mais ou menos 1970 e fazendo a súmula do que até agora foi apresentado são os seguintes. Entende-se por estudantina tuna uma orquestra, um grupo musical segundo a tipologia instrumental que a compõe, em linha com o que se passa aliás no resto do mundo, e tocando sentada. A designação tuna começa a difundir sobretudo a partir de 1880 e a denominação estudantina desaparece. Com efeito, na primeira década de 1900 já não existem grupos chamados estudantina, sejam escolares ou civis, e todos os grupos existentes, ou que se passam a fundar, adotam o novo termo, algo que em Espanha ocorre mais lentamente, e sem qualquer atrito entre tunas estudantis e tunas civis. Com exceção de procissões e desfiles para festas ou para peditórios benéficos ou os bandos precatórios, grande parte da atividade tem lugar em teatros ou salas de concerto e ocasionalmente em coretos de música. Os grupos expressam-se nas festividades diversas do calendário ou para determinado evento que organizam ou para que são convidados. A tuna funciona muitas vezes como grêmio ou associação onde se desenvolvem outras valências além da orquestra, ou seja, da tuna propriamente dita, como é o caso do grupo dramático, do coro, do grupo de fados, do grupo ginástico ou desportivo, etc. Os certames competitivos são raros, sobretudo quando comparados com a atualidade, e os seus regulamentos, nessa época, são influenciados pelos dos concursos de música que têm lugar, por exemplo, em França e países francófonos, em Itália, etc. Quanto ao repertório, ele é sobretudo de temas instrumentais eruditos e melodias populares, sendo que muitos são compostos ou arranjados pelos seus próprios maestros. Já a grande maioria dos executantes não sabe ler uma partitura, pelo que aprende e toca de ouvido. Os instrumentos são os das orquestras de plectro e instrumentos friccionados, assim como sopros ligeiros, flautas e mais tarde o acordeão e o bombo, dado que é essa a tipologia que define por base a noção de estudantina tuna. No que diz respeito às tunas civis populares, também há por vezes clarinetes, flautas transversais e outros instrumentos por influência das orquestras filarmónicas, cujos elementos e mesmo maestros são muitas vezes comuns a ambas, ou seja, rentabilizando os recursos ou os poucos recursos disponíveis nessas localidades. A partir dos anos 1950 e até à década de 1970, a grande maioria das tunas que existem são civis e quase todas as localidades têm a sua tuna, por vezes até mais do que uma. No contexto escolar, há tunas de liceu em todo o país, mas tunas universitárias apenas 3. Temos a Tuna Académica de Lisboa até mais ou menos 1945 e a TAUC e a TUP. Já as tunas de colégios e seminários foram desaparecendo a partir da década de 1920.
Com a imigração e as guerras coloniais, nos anos 1960, o número de tunas reduz-se drasticamente. Com a crise académica em 1968, só sobrevivem a tuna do Liceu de Évora e 2 tunas universitárias, as já referidas TAUC, tuna académica da Universidade de Coimbra, e a TUP, tuna universitária do Porto, esta última com um pequeno interregno, assim como algumas centenas de tunas civis. Estas tunas académicas de que falámos distinguem-se visualmente das demais pelo uso do traje nacional, vulgo, capa e batina. Chegados ao fim desta viagem em fast forward, pelo tempo e pela história, é por demais evidente que o fenómeno tunaril português tem muito para contar. Sem entrarmos em grandes detalhes, para isso convidamos à leitura da já expressiva bibliografia produzida, sobretudo em português, estamos em crer que foi possível retratar o essencial da evolução desta tradição no nosso país, desde que a mesma nos chegou no século XIX e que, como bem sabemos, se reacendeu após o interregno da década de 1970, com especial enfoque no meio universitário, chegando Portugal a contar com 304 tunas académicas ativas em 2012, das cerca de 460 repertoriadas até 2016. Mas, contrariamente ao que sucede noutras geografias, Portugal apresenta uma característica ímpar que faz dele um verdadeiro museu vivo da história tunante. Com efeito, é o único país a ainda apresentar tunas expressivas de todas as fases históricas pelas quais a tuna passou. Continuamos a ter tunas de tipo orquestral, tocando sentadas peças instrumentais, e tunas tocando e cantando de pé, quer sejam tunas de liceu, de universidade ou meramente tunas civis. Sendo que para cada um destes exemplos temos grupos centenários que, se mais não fosse pela sua vetusta idade, atestam da legitimidade histórica de todos estes modos de expressão, sem primazia de uns sobre os outros, ao contrário de certos apartheids que alguns defendem, sobretudo no que toca à pretensa e falsa ideia que tuna é algo exclusivo de estudantes universitários e varões. Portugal é, aliás, o país com as mais antigas tunas do mundo com atividade ininterrupta, quer civis, quer académicas, a que se juntam países como França, Bélgica, Itália ou Suíça, onde ainda se mantém o uso do termo estudiantina. Uma singularidade cuja história ficou inclusive gravada na toponímia de muitas localidades. É, pois, toda uma rica história, um património valioso, um legado centenário que urge conhecer, promover e preservar, a começar pelos próprios protagonistas e que em pouco mais de 25 minutos se tentou condensar. Tudo isto é tuna, tudo isto seu fado.